E aí galera, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Já vai deixando o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, caso esteja chegando agora, e prepara o comentário, porque hoje voltaremos à assustadora era pré-histórica. Em antecipação ao lançamento de Jurassic World Dominion, nós vamos fazer uma maratona por essa maravilhosa franquia do subgênero Creature Feature e explorar todos os seus horrores e emoções. Bora! Uma adaptação do assustador livro de Michael Crichton, com um roteiro coescrito por ele mesmo e David Coeb, esse clássico dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg é um título que divide muitos fãs e estudiosos de cinema. Não por ele ser bom ou ruim, mas por seu gênero. A gente já chega lá. Me sigam. A história se leva com cientistas que encontraram DNA de dinossauros em mosquitos pré-históricos que foram de alguma forma preservados. E a partir disso, comandados pelo milionário do ramo do entretenimento John Hammond, decidem recriar essas criaturas em laboratório. Porém, os DNAs estavam incompletos e tiveram que preencher as lacunas na cadeia genética usando DNA de anfíbios, o que completou o processo, porém deixou essas criaturas um pouco diferentes do que elas originalmente seriam. Em outras palavras, não são dinossauros de verdade, estão mais para monstros de laboratório que se parecem o suficiente com dinossauros para as pessoas não fazerem muitas perguntas. Na dúvida, fique no campo dos herbívoros. John Hammond, o chefia aí da falcatrua, pretende mostrar sua conquista ao mundo, recolocando os bichos numa ilha remota do Caribe, onde lá ele abrirá um parque de diversões / zoológico para que pessoas do mundo todo possam ir testemunhar essa maravilha. Mas, como a vida não é tão doce assim, um funcionário do parque acaba brutalmente morto e devorado por uma dessas feras, o que faz com que a segurança do parque seja questionada. Naturalmente. E assim, Hammond então convida um grupo de especialistas e pesquisadores de dinossauros para visitarem o parque para encantá-los e persuadi-los a testemunharem a favor do parque. E claro, dá merda. Durante a noite, uma tempestade tropical atinge a ilha e graças a um curto-circuito, as jaulas e paddocks que contêm os animais acabam comprometidos. As criaturas então escapam e começam a caçar e devorar os visitantes um a um, que agora precisam lutar por suas vidas se quiserem sair desta ilha inteiros. O filme estrela os Scream Kings Sam Neill e Jeff Goldblum. Também temos Laura Dern, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson, Wayne Knight e os atores mirins Joseph Mazzello e Adriana Richards. Com um orçamento de 60 milhões de dólares, a produção é de um nível de dar inveja. A direção é de Steven Spielberg, que já tendo experiência no gênero de terror por ter dirigido o incrível Tubarão, lá de 1975, usa aqui todas as suas táticas de suspense, sustos, choques, emoção e adrenalina para pôr essa incrível história em prática. Ele conduz os momentos de perigo e as mortes pesadamente inspirado nas técnicas de Alfred Hitchcock, quase seguindo a lógica cinematográfica e visual da de um filme slasher para pôr os dinossauros contra suas vítimas. É uma delícia de assistir. A primeira vez que vemos os dinossauros, somos contagiados por um encanto, uma emoção diante da maravilha dos efeitos especiais que são surreais. Mas depois as coisas mudam. Os gritos e o terror começam e eles não param mais. Sob as mãos de Stan Winston, o mestre dos efeitos especiais, Jurassic Park empurrou ao limite o que até então parecia impossível para o ramo da computação gráfica no cinema. Os efeitos especiais atemporais, além de revolucionários, traziam um nível de realismo jamais visto para criaturas digitalmente fabricadas. E sejamos sinceros, os efeitos desse filme estão maravilhosos até hoje, inclusive até melhores que alguns filmes que são produzidos hoje em dia. Os movimentos dos supostos dinossauros são de um detalhe e de um cuidado absurdo. Você não sabe se fica absolutamente encantado ou sai correndo de medo. É inacreditável. Claro,
há efeitos práticos envolvidos, e eles são de tirar o fôlego. Os dinossauros mecânicos impressionam até mais, com realismo o suficiente para o público se desprender da descrença e serem imersos no espetáculo. Aliás, Jurassic Park é exatamente isso, um espetáculo, um épico do cinema de terror que entrega empolgação, bom humor, mortes e sustos bem bolados. Tem um jumpscare em específico nesse filme que sempre pega todo mundo de jeito na primeira vez que assistem. O roteiro é uma maravilha, com personagens muito bem realizados e memoráveis, com um enredo perfeitamente bem montado que torna cada vez pior a situação para os protagonistas. É uma coisa dando errado atrás da outra, escalando, crescendo, até a merda atingir o ventilador e as pessoas começarem a morrer. Roberta, ou Rexy, como é apelidada, é a T-Rex aqui da ilha, e para muitos a verdadeira estrela do show. Essa garotona, além de assustadora, é muito bem conduzida. Através de robótica e efeitos digitais, Spielberg consegue fazer a grandona atuar. Junto dela, os Velociraptors também entram em destaque com alguns dos momentos mais aterrorizantes. Destaque para a infame cena da cozinha. A experiência de ter visto Jurassic Park nos cinemas em 1993 é algo que não tem preço. Que inveja daquele público. Falando nisso, vejam aqui algumas reações da plateia. It was fantastic. It was so scary. It really was the most exciting film I've ever seen. I think if not for the laugh lines in it, people would have had heart attacks. That they were able to get such a visceral, immediate response. I mean, it didn't say this is an effect. It was like, bam. Well, I'm still shaking from it. It's scary. The thrills never stopped. It was amazing. It was really good. It was a little scary sometimes, and sometimes it was funny. It didn't seem to bother them. They just pretty much closed their eyes and said, "Wake me when it's over." It's the best picture I've seen in about the last 10 years. Incrível, não? O filme apavorou a galera e traumatizou várias crianças desavisadas que foram levadas ao cinema pelos pais que não sabiam no que estavam se metendo. Além de entrar para a história do cinema e do gênero, Jurassic Park ficou na posição 95 na lista dos 100 momentos mais assustadores da história do cinema. Entretanto, nem tudo são rosas. Comparações desfavoráveis entre o livro e o filme não demoraram para surgir. Enquanto o livro é muito mais macabro e aposta no gore, com mortes muito sangrentas e descritivas, onde às vezes você pode ler sobre os intestinos dos personagens sendo arrancados e desmembramentos violentos, o filme, no entanto, não aposta muito nessa parte não. Isso porque Spielberg queria que o filme fosse um verdadeiro blockbuster, que todo mundo fosse assistir. Por esse motivo, ele diminuiu consideravelmente o nível de violência nas mortes para que o filme ganhasse uma classificação indicativa menor. Pois se ele seguisse o livro de cabo a rabo, o filme receberia uma classificação para maiores de 18 ou algo do tipo. Diminuindo um pouco o sangue e o gore, ele conseguiu disfarçar o conteúdo chocante com a MPAA lhe concedendo classificação para maiores de 13 anos. E por que Spielberg queria isso? Porque ele não gosta de sanguinolência e gore? Não, a decisão veio com o fato de que queriam que o filme atraísse um público maior, pois quanto menor a classificação indicativa, mais pessoas poderiam vê-lo nos cinemas, algo que, de certo modo, alguns críticos na época não ficaram muito felizes. Um deles, Alden Mars, chegou a dizer: abre aspas, seguindo uma necessidade econômica de conseguir uma classificação indicativa baixa para o que é essencialmente um filme de horror, isso resulta na interferência da história, gerando um tom incongruente. De modo que, para alguns, isso faz com que o filme não seja assustador ou horrorizante o suficiente para cumprir o seu papel, e que com isso outros elementos acabam se sobressaindo quando não deviam. Há debates, mas a verdade é simples. Jurassic Park pertence ao subgênero do terror chamado Creature Feature. Aliás, já fizemos um vídeo explicando esse subgênero, vai estar aparecendo aqui em cima, vai lá conferir. Não importa quanto encanto e maravilha Steven Spielberg coloque na tela, porque no fim o filme ainda é sobre um monte de gente correndo de monstros pra lá e pra cá para não serem horrivelmente devorados, coisa que acontece bastante. Ai, mas na minha opinião ele não é um filme de terror.
Tá, mas opinião pessoal não importa, o que importa são os fatos. Ele é um filme de terror, quer você ou a Wikipédia pensem assim ou não. A fórmula está ali, a estrutura está ali e a intenção também está. Ele pode não ser tão sangrento quanto seus outros colegas, como por exemplo Tubarão e Pânico no Lago, mas ele é o mesmo tipo de filme. Aliás, aquele Do Fundo do Mar é basicamente Jurassic Park, só que com tubarões. Pensa bem, uns cientistas mexem geneticamente com criaturas pré-históricas, tubarões, que durante uma tempestade na ilha escapam e começam a matar e devorar todo mundo, e agora essa galera tem que escapar dali se não quiserem virar comida. Basicamente a mesma premissa, não é? Ah, e os dois filmes estrelam Samuel L. Jackson. Que coincidência agradável, né? A gente ama Samuel L. Jackson aqui nesse canal, dá licença. Críticos de filmes de terror dá a Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, nota 9.5. Quase perfeito. Esse filme é uma excelente adaptação de um livro incrível. Nas telas, ele impressiona, encanta e assusta na mesma proporção. As atuações são impecáveis, incluindo do elenco mirim. Spielberg usa todos os truques na manga para aplicar criatividade e eficácia na execução até das cenas mais simples. Ele marca o cinema e a partir desse dia, os efeitos especiais nunca mais foram os mesmos. Não havia nada nesse nível e dali em diante o patamar para o que era considerado bons efeitos subiu 200% da noite pro dia. É um filme que, tecnicamente falando, estava há 10 anos à frente do seu tempo. Um salto inigualável, edição impecável e a trilha sonora do John Williams, que também compôs a trilha de Tubarão lá pro Spielberg, ataca aqui com tudo, com temas inesquecíveis, lindos e arrepiantes. Há algumas gafes pequenas, como por exemplo o fato de a maioria das criaturas que os cientistas aqui na história tentaram recriar são na verdade do período Cretáceo, não do Jurássico. E sobre as inconsistências científicas, bem, temos que lembrar que esses seres não são dinossauros propriamente dito, mas sim criaturas geneticamente fabricadas para se parecerem o máximo possível com dinossauros, mas que no fim eles têm muito mais dentes do que realismo. E isso faz parte da trama, portanto não é um erro propriamente dito. Seu único defeito mesmo foi pensar um pouco mais no lucro do que no conteúdo e reduzir a violência para conseguir uma classificação indicativa mais apelativa. Pois se tivesse um pouco mais de sangue e gore, estaria perfeito. Ainda assim, uma obra-prima do gênero em seu próprio direito. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Você é fã de Jurassic Park? E aí, quem que dá mais medo, a T-Rex ou os Velociraptors? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.